Hey Talkers, tudo bem? Prazer, eu sou a Isa Quartaroli, eu sou empreendedora, comunicadora e uma especialista em ter ideias e uma pessoa com a mente muito inquieta. Sejam muito bem-vindos ao Isa Talks, seu bate-papo semanal de conversas genuínas e sinceras, onde a gente fala sobre carreira, empreendedorismo, sobre liderança e também, obviamente, sobre a vida, né? Afinal, a gente é muito mais do que o nosso trabalho. Já quero pedir para você estar aqui curtindo, para você estar comentando e seguindo aqui o nosso canal e também compartilhando aí com seus amigos a nossa conversa. E hoje a minha convidada é uma deusa do mercado financeiro. Ela tem um coração lindo, é um ser humano iluminado, ela é aquariana, ela é curitibana e generosa. Eu admiro muito ela como mulher, empreendedora, como mãe do Fred. E eu sou muito feliz e grata por ter ela na minha vida, essa amizade e carinho genuíno que foi desde o nosso primeiro encontro e que onde começou lá em 2018 e coincidentemente ou não, com uma entrevista. Então eu falo que foi amor à primeira entrevista. Então hoje eu tô aqui com a minha amiga Tetê Forneias. Yeah! Obrigada, amiga, por estar aqui. Deu certo. Amiga, deu. Não, eu queria fazer um filminho, assim, voltando na Isa e na Sim, TT de nossa, que 2018, lá em sim. Curitiba, Aham. em E outras versões. outras E versões. para mim, assim, é uma honra e um prazer e um orgulho enorme acompanhar a tua evolução, a tua trajetória e estar do teu ladinho Ai, sempre. que lindo, é muito bom Demais. ter você por perto, que sempre acreditou em mim, no meu trabalho, na Women, sempre teve desde o começo apoiando Sempre teve o e propósito, né, sempre amiga? teve propósito. E foi muito legal, porque eu lembro exatamente da gente lá no distrito. Eu tinha te conheci naquele momento, eu lembro assim que o André falou: você tem que conhecer a TT, ela é muito foda. Daí eu falei, tá bom, me passa o contato dela. Eu fui lá, fui fazer aquele. A gente tava fazendo alguns vídeos pra Hal. E aí Isso. eu te entrevistei e a gente super se conectou só na entrevista, assim. Aí a gente virou amiga e estamos aqui agora. Mas é muito legal você falar dessas nossas versões, porque são completamente diferentes, né? Você Completamente não diferente. imaginava tudo que ia acontecer na sua vida. Eu também nem Não. imaginava que ia morar em São Paulo naquela época, né? Você já morava aqui, mas muita coisa aconteceu, né? De Nossa. lá pra cá, a gente Uhum. vai falar sobre isso. Mas eu queria começar com a primeira pergunta que eu faço para todos os meus convidados aqui, que é: quem é a TT além do seu trabalho? Legal, amiga. Então, a TT, como você sempre fala, aquariana, Sim, cada vez maravilhosa, mais cada vez mais aquariana, aquariana. mãe do Fred. Acho que a maternidade me transformou muito também. É, pintora, adoro pintar. Comecei a pintar para acessar Sim, meu feminino. É uma pessoa cheia de energia, então acho que meu muito. desafio é sempre lidar com essa Com a TT intensidade Trator. de energia, assim, sempre esse lugar, mas vamos evoluindo. Então, acho que é uma característica minha. Adoro pessoas genuinamente, adoro problemas complexos, me desafiando cada vez mais, me reconstruindo na busca por propósito genuíno, por conversas genuínas, por momentos bons, enfim. Eu tenho que dizer que toda vez que eu falo genuíno, eu lembro de você. É isso. Sim, Eu me porque. considero uma metamorfose ambulante agora. É, sim, somos, né? É Não dá pra assim. se apegar às nossas versões, né? Porque a gente vai sempre mudando. E é tão bom isso. É tão aquariano isso. Eu É tenho lua em verdade. aquário, né? Então, pra mim também é muito tipo, tô mudando. O que eu falei semana que vem talvez não seja a mesma coisa que eu tô pensando agora. E é muito bom isso, né? E você falou do Fred, o Frederico, gente, coisa mais linda do mundo. Como é que foi o teu processo de maternidade? Você desde que eu te conheço, você sempre falou que queria ser mãe, que era uma vontade, um sonho seu. E quem é a TT antes do Fred e depois do Fred? Ele tá com 3 agora, né? 3,5. 3,5. É uma nova versão total. Eu acho que até o ponto mais pivotante na minha vida foi a maternidade. E é isso, amiga. Apesar de eu tenho um lado maternal muito forte. E eu acho que por isso que a minha liderança, ela é genuinamente, naturalmente tudo rola muito bem, porque eu tenho um lado maternal de não proteger, mas de olhar, Acho que de cuidar. cuidar, de fazer conversas que não são só profissionais. Sim. Então, isso é bem meu. E eu tinha sempre o desejo, mas acho que como tudo na minha vida, quando o Fred nasceu, eu estava no auge do né, Sim. da empresa, de empreendendo, e eu vi. Era quase, vou ter coragem ou não, eu, né, engravidei, né, no meio do olho do furacão.
Eu acho que é legal comparar o meu processo de gravidez, que assim, by the way, eu estava Sim. grávida, eu vivia viajando de um lado pro outro. E esse um pouco, esse assim, a minha grande provocação é sobra cuidado pro outro e sempre faltou muito cuidado para mim mesma, porque Uhum. essa aceleração total. Então, eu me lembro eu grávida viajando de um lado pro outro, meio olho para trás cansativo. Depois o Fred nasceu e foi um momento super desafiador da minha vida. Tava na pandemia, né? Ele nasceu antes também, né? Ele nasceu antes da hora, daí foi o auge da pandemia, mudou uma condição de rodada, eu tive que passar por layoffs grandes da empresa, acabei vendendo a empresa no fim do ano, Uhum. entre altos e baixos, acabou dando tudo muito certo, mas nesse meio do caminho foi Sim. bastante pesado, eu não tive E a licença, maternidade no meio do caminho disso tudo, né? De você se entender ali também como mãe, né? então foi um ano muito difícil, acabei até somatizando, ficando doente, mas nossa, isso me transformou de uma forma. E acho que a parte mais linda, eu acho que tava tanta coisa acontecendo ruim, eu não cheguei, acho que eu nem deu tempo de eu pensar assim, depressão pós-pop, tinha tanta coisa acontecendo Sim. que eu só sofri muito, eu me senti muito, enfim, eu me senti presa, culpada com o filho, com várias coisas Sim. e um pouco da provocação. Como que eu assumi tanta responsabilidade? Como que eu dei conta de tudo isso, né? Mas ao mesmo tempo, dando tudo, mesmo dando tudo errado, o que que o filho te ajuda? Eu olhava pro Fred e eu falava: "Não, não, tá tudo certo". Uhum. Eu me lembro que no mesmo dia que do primeiro layoff grande, que é tipo a pior experiência da vida, ainda mais quando você empreende, que você aquilo mistura muito É, com o teu pessoal. sim. Eu fui pro Einstein porque o Fred teve que fazer como ele nasceu prematuro, Uhum. uma cirurgia de hérnia inguinal, que aqui normalmente acontece com prematuro. E, obviamente, estava muito intenso, mas a experiência no hospital me ajudou a levar a outra melhor, porque daí você relativiza, Sim. você consegue pesar muito menos as coisas, né? Então, eu acho que esse é o primeiro aprendizado da maternidade. Uhum. Primeiro, qual que é o peso das coisas? Tem coisas que perdem total a importância. E acho que a gente, como mulher, se empodera, assim, sabe? É um convite para você usar cada vez mais o teu feminino, a tua intuição. De alguma forma, a gente chega de outro lugar, assim, sabe? E Sim. acho que me ajudou sempre a estar mais perto de mim de uma forma menos agressiva, eu acho. Sim. Mais feminina. É, e já aproveitando esse nosso papo de feminino, né, que a gente estava conversando aqui sobre que eu cheguei aqui e eu falei assim, Tetê, como você tá linda, ela tá assim brilhando, reluzente. Eu falei assim, você tá muito linda, você tá brilhando, né? E aí eu E eu estava disse, você e você também. também, né? Eu também mudei bastante. Diz que a gente vê no outro é porque a gente também tá tendo, né? Tá É acontecendo com isso. a gente. Mas eu acho que tem muito a ver com essa questão da energia feminina, que o mercado de trabalho, o mundo corporativo, enfim, o próprio empreendedorismo, ele é um mercado muito masculino e nós mulheres acabamos nos masculinizando por causa disso, para ser aceita, para se enquadrar, para se posicionar, porque é muito difícil você entrar numa sala de reunião. Quantas vezes você já entrou numa sala de reunião e só tinha você como mulher, né? E você tinha que se posicionar, muitas vezes os homens ali duvidando do teu potencial e você acaba se masculinizando, é nos trajeitos, é na forma de se vestir, é em tudo, né? E quando você fala assim, fico mais agressiva, eu era TT trator, daí saía tratorando e tal. Como que foi esse teu processo de você se reconectar com o teu feminino? Porque eu acredito que a maternidade, sim, te ajudou, mas teve outras coisas que você foi, as camadas, né, que você foi retirando pra se conectar com essa tua essência do feminino. Legal. É, exatamente, acho que só reforçando o que você traz, o mundo, e ainda mais eu que vim do mundo financeiro, Sim. ele ainda é muito concentrado, muito masculino. Eu acho que tem mudado bastante, mas você novinha, você não tem essa Não tem coragem. noção também, né? E a cultura ainda. Quanto mais perto você chega do poder efetivo, ele é ainda concentrado, e eu acho que tem uma questão um pouco geracional. Sim. Que quando a gente está falando nossa geração, parece que tem coisas mais. Um entendimento mais parecido. É um mundo mais inclusivo, as questões das minorias estão mais presentes, a Uhum. gente lida com menos.
dor ou preconceito interno. E eu acho que essa geração que viveu outro mundo, não existia um homossexual se assumir há muito tempo Não. atrás. Então, eu acho que são muitas questões enraizadas. E eu me masculinizei demais, assim. Eu me lembro que quando eu comecei a fazer terapia, voltei do MBA só com homem, conselho só com homem, eu já com essa minha intensidade. Quando eu vi, eu tava assim, Quase um homem. exatamente. E daí fui pra terapia, que eu, assim, acho que a gente vai falar mais sobre autoconhecimento, e daí você começa a ter aqueles choques de realidade, né? Sim. Porque o que drive, o que tá provocando. E daí eu quis muito começar a acessar o meu feminino. Porque assim, né, tenho uma energia alta, mas eu sou extremamente criativa. Sim. E eu me perdi disso, me perdi de dar tempo das coisas, ou até, eu acho assim, para além de tudo, que foi legal que você falou de alta performance, porque muitas vezes a gente tá achando que tá na alta performance totalmente num nível de exaustão, trabalhando muito mais do que deveria, e isso não é a mesma coisa do que alta performance. Não. Eu A acho gente não entende ainda o que é alta performance. Alta performance a gente ainda trabalha nesse masculino, né? Que é sair tratorando as coisas, assim. Exatamente, você controlando, sabe? E daí aquilo dá. Quanto mais medo. Hoje eu tenho um nível de autoconhecimento que eu falo com as pessoas que trabalham comigo, que eu falo, gente, se vocês. Às vezes eu vou cair no automático e eu vou estar de novo na versão TT Trator. Quando eu estiver nesse lugar é que eu não tô bem, pra começar. Sim. Ninguém não tá agradável pra ninguém, mas começando por mim, com certeza não tá. Sim. Mas é bom você ter essa percepção de si, né? Então me ajudem, me avisem. Sim. E que Porque eu vai não quero acontecer. estar nesse lugar. E assim, é tão legal a gente poder estar vulnerável. Isso é feminino. Isso é feminino, estar no vulnerável. E é tão poderoso porque você pega e você não olha para as pessoas esses dias eu li uma mensagem que me tocou tanto, que era: procure inspirar da forma como você lida com as suas próprias vulnerabilidades. Ninguém é perfeito, ninguém. Então, Não. assim, quando você está liderando, acessando a tua vulnerabilidade e pedindo ajuda para todo mundo evoluir junto, nossa, isso muda muito. Isso é alta performance. Sim. Porque você ter um time engajado contigo, sabendo o que quer fazer, com trocas sinceras, vale muito mais do que uma pessoa ali. Sim. Só exigindo, vai, vamos, galera. Daí, assim, eu acho que a minha grande ponto, assim, é o que é alta performance. E você acessar profissionais que acessam o feminino, chegam no lugar que é menos cansativo e que é muito mais performático de várias formas. Sim. Acessar a intuição, por qual sentido a gente não acessaria a intuição? E uma questão de por qual sentido, na hora de você conversar com alguém, você não vai falar de questões pessoais da natureza da pessoa? Sim. Então, eu acho que assim, com certeza. E daí eu acho que outra questão também do autoconhecimento é o peso que a performance vai ter, né? Qual nota que você precisa tirar sempre no trabalho, na vida pessoal? Eu, por muito tempo, tirei 11 no trabalho, mas minha vida pessoal tava nota 3. Eu não sei se essa equação fecha, assim. Não fecha, né? E não vai fechar, né? Você falou até nesses tempos no jantar nosso, você falou assim, agora eu me permito ser nota 7. Eu sei que eu não preciso ser nota 10 o tempo todo. E isso é muito dessa conexão com o nosso feminino, assim, até para explicar para as pessoas que estão nos ouvindo, né, o que é energia feminina, o que é energia masculina. Todos nós, dependendo de gênero, a gente tem energia feminina e energia masculina. A energia feminina é essa questão da criatividade, do emocional, do cuidado, né, da calmaria, de você estar com essa conexão, é mais introspecção, é olhar para si, olhar para dentro. Já a energia masculina é o fazer, é acontecer, é ir lá atrás e fazer e tudo mais, essa coisa do trator que a gente, né, até falou aqui. Mas é isso. E a gente tem que equilibrar isso. Eu falo que quando eu tô no meu modo foco, eu
preciso performar, é a energia masculina que eu tenho que E não é ligar que você ali. precisa negar, é o Não, equilíbrio, né? é Que o também a gente tem equilíbrio. falado muito daquele ativismo meio radical, que é só. Sim, Não é isso como você não. equilibra, é que tava. A gente vive uma dinâmica que a gente se desequilibrou. Exato, porque a energia masculina é da ação. Então, quando eu preciso agir, é a minha energia masculina que tá indo ali. Porém, eu não deixo de ser feminina para isso, né? E eu acho que é Exato. esse equilíbrio que a gente precisa entender. Mas, ao mesmo tempo, eu sinto uma dificuldade. Ainda é muito exaustivo para as mulheres nesse processo, porque o mercado é masculino. Então, quando a gente está falando aqui de liderança feminina, está falando de todo esse processo, a gente chega num mundo corporativo aonde está todo mundo exigindo que você performe, que você tenha. E esquece do feminino, que nós mulheres, né? As mulheres que menstruam, a gente tem ciclos, a gente, né, sangra todo mês. Então, assim. É muito diferente, assim, é um corpo completamente diferente do que é o corpo masculino. Então, né, até das alunas que passam pela UIMA, eu sinto muito essa dificuldade, dessa exaustão. Tipo, quando que o mercado vai permitir que a gente possa liderar na energia feminina, né? E nisso, de um homem também se permitir se liderar na energia feminina, com cuidado, com atenção, com a vulnerabilidade que a Não, gente estava total. falando, né? Que eu acho que o desequilíbrio é para todos. Sim. Então, eu até vejo que em todas essas situações, os homens às vezes sofrem mais de não Sim, acessar, de não poder ser vulnerável, exato. né? Então, é tão legal. E eu acho que essa questão ela é muito atual e ela é para todo mundo, né? É, Logicamente que a gente tem mais questões mais físicas temos. e, eventualmente, isso também nos traz no lugar de acessar, de repente, algo mais intuitivo, alguma coisa, esse olhar mais para fora que é a Sim, mulher, mas é tão legal você estar numa mesa que você tem espaço de colocar. E exato. não e ser recebida, né? E receberem a tua opinião. Mas eu acho muito, e eu sempre encorajo as mulheres que eu vejo assim, quanto maior o meu nível de senioridade, mais eu tive coragem de ser eu mesma. Sim. Quanto maior o meu nível de senioridade, menos eu fui agressiva. E normalmente, isso tem várias pesquisas, né? A mulher, quando vem com agressividade, a percepção é pior que a do homem. Ah, sim, é que a agressividade é mais permissiva nos homens, né? Do tipo, ai, ele é homem, é agressivo, beleza, a gente, ai, porque é homem. Agora, se a mulher é agressiva, ela é, assim, acabam com ela. E você pode estar com o maior argumento ou razão do mundo. Exato. Acaba na hora o que você está Sim. trazendo. E eu acho que normalmente aonde a gente erra isso é em trabalho ou na vida pessoal, é Uhum. normalmente não usar as oportunidades de troca para falar o que a gente pensa. Obviamente sem exagero, porque senão fica sempre. Sim. Porque senão vai acumulando, vai É. acumulando, vai acumulando, e quando sai, Eu falo muito da comunicação não violenta. Acho que todo mundo tem que ter isso, né? E aí eu entro num outro assunto ainda da energia feminina, que, tipo, também anda um pouco banalizando isso, porque acabam usando, sobre relacionamento, por exemplo. Não sei se você já viu na internet as pessoas vendendo curso sobre isso, de energia feminina. Pra você conquistar um homem, você tem que falar assado. sim. Eu olho aquilo e falo, gente, que absurdo. Eu falei, eu entendo sim que eu tenho que estar na minha energia feminina equilibrada, na minha feminino masculino, mas eu não tenho que falar de tal forma. Daí eu sinto que a culpa ainda continua sendo da mulher nas coisas. Parece que a gente voltou para os anos 50 naquela cartilha. É um comportamento social ainda, de tipo, ainda culpabilizando a mulher. Porque o cara agiu assim, é porque você fez errado. É porque você fez isso. E eu falo, gente, não, usa. Se você pegar o livro Comunicação Não Violenta, se você for homem ou mulher e você usar isso, independente de gênero ou opção sexual, é óbvio que a sua conversa vai ser muito mais saudável. Independente se esse negócio, você tem que usar a energia feminina, a energia masculina. Eu falei, não, é comunicação não violenta. Exato. E o que eu sinto muito dessas pegadinhas aí de, fórmula mágica. É, Primeiro, não existe resposta pronta. não, Não existe fórmula mágica. E pra acho que nada, né? para nada. Então, isso assim, para mim, e eu acho que esse é a gente falando tanto em equilíbrio, o quanto também a gente está falando de um assunto que é as redes sociais, que nível de influência, até em discussões políticas ou não políticas, como a gente está perdendo qualidade de argumentação, Sim. porque as pessoas tão rasas, ficam ali, tipo, e acho que esse é um assunto bem legal da gente conversar também, que no final do dia, para qualquer relacionamento, o trabalho tá
dentro Sim, de você. tá. Porque às vezes você, né, você vai substituir um pelo outro sem se trabalhar, normalmente, Uhum, a resposta normalmente não tá fora. exato. Tá dentro para homem e às vezes vem essa também a onda, ai, não existe homens. Acho que tem muito homem legal, Tem vários sim, legais. né? É um pouco a gente desconstruir essa história toda e acho que passa muito. O que eu acho, sim, é que tem uma tendência maior de homens céticos com o processo de Ah, autoconhecimento. é o que tá faltando neles, principalmente, Porque para né? mim, eu busquei tanto aprofundar, né, me Uhum. autoconhecer, evoluir, né, ter uma evolução de consciência, que potencialmente se eu conversar com um homem que é cético sobre isso, ele vai perder muito meu interesse. Com certeza. Então, eu acho que é um pouco disso. E como tem menos homem que tá indo nesse Exato. caminho, eu acho que é uma É, bela provocação para os homens que nos é, escutam, vão fazer terapia, Marada, porque, pessoal, por favor, né, ajuda a gente, ajuda a gente a ajudar vocês também, né? né? Vamos se Vamos se ajudar? ajudar, Vamos se galera. ajudar? É, porque é isso. E é exatamente essa comparação. Porque você conversar com um homem que faz terapia, os meus amigos, os caras que eu acabo me relacionando, que fazem terapia, têm uma cabeça. Os caras que às vezes eu me relaciono e não fazem terapia, cara, eles têm outro pensamento. E eu vou te falar mais, vamos falar de homens e vamos falar da geração. Mais uma vez, voltar nessa questão geracional. Se Uhum. você pega nossos pais, nossas mães, pouquíssimos deles efetivamente passaram por processo Nossa, de muito. A terapia. minha mãe tá fazendo terapia agora. Que bom, A minha mãe também, pela primeira vez. né? E eu falo pra ela mesmo, tomara que ela escute, eu falo assim, meu Deus, como você evoluiu em vários sentidos, porque todo mundo tem espaço pra evoluir. E a Sim, evolução é pra gente mesmo. O que eu exato. costumo falar sobre alguém que tá perdendo a cabeça, ou tá muito agressivo, ou tá. A pessoa não tá bem. A Não, gente tem que entender que o autoconhecimento é pra começar com a gente fazer bem. Daí a gente vai exato. tentar fazer o bem pro Bem pro outro. outro. E a partir do momento que você faz bem pra você, que a gente até falou assim, cara, a gente tá tão linda, tá no nosso melhor momento. Yes! Reflete, yes, A luz vem de conseguimos, a luz dentro, vem de né? dentro. Só que assim, é um processo contínuo, nunca vai parar. Infelizmente, galera, é isso aí, não para, vai sempre continuar. Mas que é um processo bonito de se ver, de se auto-perceber, de se sentir. Eu acho que é isso que falta no processo, Se se sentir. sentir. Duas coisas pra mim que foi muito fundamental. Porque aquariano é bem essa pessoa que tem. Que quer, pensa no Pensa no bem coletivo, do né? coletivo, mas extremamente aéreo e com dificuldade de acessar os próprios Sim, sentimentos. é mais Então, frio, né? Por isso que fala dessa frieza, né? Apesar de pensar no exato. outro coletivo, é mais frio pra acessar o sentir, Eu né? sempre tive muita dificuldade de entender o que eu estava sentindo. Por ser muito racional, era mais É fácil muito eu achar mental, que eu né? sei o que eu deveria estar sentindo. Sim. Que é a cilada, né? Aham. E daí isso faz com que a gente não cuide da gente mesmo, com que a gente não se acolha, com que a gente não se Uhum. escuta. Esses dias, duas frases, que agora a gente tá nas frases, super legais. Uma é sentir também é saber, Muito. que é muito E importante. dar nome ao sentir, O né? que você tá sentindo? E a partir disso, essa história de vocês, eu que tinha um problema de só olhar e querer ajudar fora, a maior fonte de caridade é ser. A maior forma de caridade é ser fonte de amor próprio. Se você não se Sim. ama, se você não se cuida, não vai Não, funcionar. não vai funcionar. Não vai funcionar. Nem no momento bom vai funcionar. Ai, bati aqui. E É... aquela versão TT lá de 2018, ela tinha várias coisas, né? A gente não pode negar, acho que Ah, o movimento. não. Mas era essa pessoa. Era mais. Uou, vamos. Não tô pensando muito, só tô fazendo. Tô fazendo Só muito. tô fazendo muito, galera. Eu nem sabia o que tava fazendo às Vamos lá, vezes. estamos fazendo. É automático Chegou a total. ter trator. Ai, Jesus. é muito bom, é. Mas é bom ver essas evoluções do tipo. Você falou pra mim também, quando você chegou, você, nossa, dá pra ver a tua evolução, né? Eu te conheço já há algum tempo agora você tá mulher. E é É assim que eu me isso. sinto. É assim que eu me sinto, Isa assim. mulher. Isa mulher, Isa adulta. Mas e é uma coisa que eu bato sempre, quem já tá escutando aqui o podcast acostuma. A minha vida pra São Paulo foi bem importante pra esse processo. Tipo, sem dúvida alguma, foi Concordo. mergulhar num processo de autoconhecimento, de se ver sozinha, apesar de ter amigos, como você aqui na cidade, mas é um negócio muito maluco que acontece. É sair da zona de É conforto. sair totalmente da zona de conforto e tal. Então, assim, foi punk, mas assim,
tá sendo legal, tá sendo um processo interessante, né? E eu quero falar, já que a gente tá, né, falando de autoconhecimento, de espiritualidade, que eu sei que mora uma tia mística aí dentro de você, a gente adora trocar essas coisinhas, assim, de falar zen, meditação, astrologia, numerologia, reiki, entre tantas outras coisas. Como que você se conectou com a tua espiritualidade? Você sempre teve isso forte ou foi mais agora nesse teu processo da tua conexão com o feminino? Legal. Eu sempre tive mediunidade, Uhum, sempre fui do sensível. sensível, mas eu tinha medo. Ai, a gente tem, né? Inclusive, eu tinha uma das minhas melhores, se não minha melhor amiga da época, faleceu quando eu tinha 13 anos. E 12, 13 anos. Eu fiz um poema para ela, inclusive, a Ah, Cláudia. E acho que isso me fez, na época, eu falava assim, ela vai vir, se ela vier, ela vai vir falar comigo. Isso me fez ficar com muito medo. Então, e ela nossa. era minha vizinha. Por muito tempo eu subia o elevador de olho fechado, chegava em casa, tava escuro, saía correndo. Então eu tinha medo. E foi a partir, muito louco, mas assim, meus passos de espiritualidade foi a partir do nascimento do Fred. Na época, o Gui, meu ex-marido, também estava num processo de se aprofundar, e eu fui Uhum. ficando curiosa. E acho que é um caminho sem volta, assim, para mim. É a mesma coisa que a gente falou, assim, de Sim, se auto. Você pode se autoconhecer da forma mais limitada, sim. sem acessar o espiritual, e você pode acessar O o espiritual espiritual. com o sentir, aqui, né? O mental e o sentir, né? E o espiritual é algo muito além, assim, que eu acho que conecta muito todas essas coisas, né? Exato. E daí aquilo que você falou de sair da zona de conforto, porque ele vai trazer algumas mensagens. Vai. Eu me lembro que algumas terapias mais holísticas, ou rituais mais holísticos que eu participei, eu voltei para minha terapia, minha análise, eu falei, gente, parece que foi 10 anos de terapia. É. E eu também não sei se não foi porque eu fiz 10 anos de terapia que eu consegui É conectar tantas acessar, coisas. exato. E essa Tava história do preparada pra acessar essas coisas, né? E essa história do sentir, e ao mesmo tempo eu acho que é muito perigoso também se perder no espiritual. Por isso que é Muito. importante sempre É, a combinação, o que, que você aplica na prática, sim. como. E é uma evolução de consciência que acho que independente, né, do qual a tua fé. Isso às vezes é um tema polêmico, mas eu acho que uma coisa que é inegável é que é vibracional. O Sim, que eu é sinto. energia, tudo é energia, né? E isso é muito poderoso. O que eu sinto da TT na fase mais trator é que eu tava com uma energia tão caótica, e isso se refletia em vários aspectos da minha vida, Uhum. que eu só atraía. Não é que as Mais coisas não aconteciam, caos. mas. E aquela coisa meio, sabe, quase agoniante. Então eu Uhum. vejo que hoje eu consigo sempre escolher, normalmente, a forma que eu tô vibrando, que tipo de troca, de pessoas. Às vezes eu me acelero, mas daí eu tenho a Pra consciência voltar, né? de que, calma, não quero esse lugar. Eu já Respira. conheço, já doeu muito. Eu Uhum. vou acessar de vez em quando, porque nossos automáticos, a gente né, Acessa. não acessa a iluminação assim de uma hora pra Não outra. adianta você falar, sou iluminado e vou ficar pra sempre. Não existe isso, Eu, gente. eu me lembro que a Flávia me falava, minha analista, ela falava assim, Tereza, eu entendo que você tá evoluindo, eu te sinto mais calma, mas assim, você é a mesma pessoa. Alô, Alô, você não. acorda, pessoa. Se Aterriza. aceita, né? Então, tipo, você vai, mas você volta. Ter a consciência é um caminho libertador, eu diria. É, E fazer escolhas, porque a gente no automático não está fazendo escolhas. E daí, quando a gente tem a consciência, entende que para você ter consciência tem que dar tempo para você poder processar, que normalmente a gente não dá o não dá o tempo tempo das certo. coisas. A gente quer ir pra ontem. Ai, eu fiz esse tratamento aqui agora. Quero já resultado. É isso. E normalmente, se você quer atropelar, você vai mudar o resultado que deveria ser o mais, né? É. Logicamente que se não, né? Eu nunca tenho esse problema de procrastinar ou ficar à deriva, que normalmente é muito mais da ação. Uhum. Mas eu vejo que o tempo me dá respostas muito mais claras. E daí a gente se provocar sempre. Eu estou fazendo uma escolha? Isso é uma escolha? Porque no final a gente tem esse poder e a gente esquece, a gente vai no automático para tanta coisa na vida. Sim. Vai, nossa, se deixar, a gente liga o piloto automático e vai, né, pra pagar os incêndios do dia a dia. Mas essa coisa que você falou do espiritual, que se conectar também com estar preparada, assim, eu acho que eu já fiz muita coisa ligadas à parte, eu falo que gosto de dizer que eu sou uma mística cética. Vai desconfiada. Eu vou dizer, eu vou e adoro, mas ao mesmo tempo, será? Hum. Tanto que esse ano eu não fiz meu mapa astral, porque o ano passado eu fiz, e aí falou que ia acontecer tal coisa e não aconteceu. E aí eu fiquei na
expectativa. Eu falei assim, agora eu vou ficar uma mística cética, porque eu acredito e desacredito. Deveria ser direcional, né? Até quando vem uma Exato. pegada muito vai ser isso, aquilo, eu acho que não gosto Eu muito de também, letras, também não é curto. direcional, eu É, acho. mas você falou uma coisa bem legal que eu achei que essa parte. Ah, eu fiz 10 anos de, né, de terapia. Eu acho que é muito importante você conectar a parte psíquica, mental, científica das coisas. E quando você se conecta com o espiritual, porque eu acho que os dois são complementares tão legais um certeza. do outro, porque às vezes quando você tá no espiritual, você acessa umas parada que é muito maluca, E se né? você não dá tempo, porque eu sinto assim, se você não dá tempo pra maturar, normalmente alguém que Sim. vive uma experiência mais espiritual, ele vai ser difícil colocar em palavras, e às vezes até É. difícil, porque você não precisa convencer. Eu sou Uhum. muito contra qualquer intenção de dogma ou de que você tenha que convencer o outro. Normalmente o Sim. caminho espiritual, qualquer ele seja, é uma escolha. É uma escolha. E ele vai ser, tipo, e daí eu acho que para o teu ponto, amiga, do medo, da desconfiança, esse é até um ponto legal para trabalhar. Porque normalmente ele é tão poderoso quanto você se entrega. É. E esse é uma das coisas que nós, controladoras, No... temos uma grande dificuldade. Esse, tipo, vem um lema bem Confiar. grande da minha vida, assim, entrega. Entrega. Surrender, tipo, como fazer Sim. isso em paz? Porque no final do É. dia, o trator tá ligado com controle, tá ligado com tá tudo, né? É essa sensação falsa que a gente tem do controle, porque no fundo, a gente não tem No- controle de nada, e né? acho que eu não falei disso na maternidade, mas acho que o grande Te ensinamento mostrar. da maternidade é bem isso, assim, gente, no final do dia, Eu não tenho controle de nada. que tá tudo E bem. tá tudo bem, né? Acho que a gente. É uma sensação de falsa segurança, eu acho que a gente tem, que o controle de alguma coisa traz. Assim, eu lembro que nessa parte holística que eu fui, tava lá na sessão e eu só escutava: solta o controle, solta o controle, solta o controle. E eu, tipo, não, eu não quero. Solta o controle, solta o controle. Aí eu soltei, eu fui, assim. Aí eu fui, fui. Mas o controle é um tema importante, É. porque eu demorei um tempão pra auto-admitir que era muito A gente controladora. demora, né? Isso A já gente é fala, uma imagina, eu resistência. controladora, eu não sou. E daí até é legal, esses dias eu não me lembro em quais das 1000 Terapias. as N formatos. E daí, mas por que o controle? E daí chegou na pergunta, mas você não confia? E eu não sou, eu não tenho esse lado. Sim, Eu sou uma pessoa que parto confiando. Normalmente eu erro até porque eu confio confia demais. demais. Então não é isso, mas por que o controle? Então, daí eu cheguei no ponto ligado à minha aceleração, Sim, que normalmente eu processo muito, meu tempo de processamento é mais rápido do que o das outras entendi. pessoas. E daí eu também tem essa questão de gostar Do acelerar ali e de tal. entender as coisas, então eu não dou tempo pra. Se eu não parar e respirar, aí eu saio mais controladora porque eu não dou tempo das pessoas processarem. Então, Uhum. sempre eu tento me. Não é fácil esse lado, mas é Não, onde eu tento entender aonde eu tô. sim. A E, turbina tá tá rodando rodando, mas eu demais. tô acalmando ela. E o que você tem feito dessa parte espiritual hoje que você gosta? Sei que você faz a pintura, que eu acho que também é acessar uma Total. sensibilidade muito forte, né? Eu sei que você faz yoga, né? A pintura. Tem outras coisas assim que você Eu tá tento fazendo? meditar sempre que eu Meditação. consigo, assim. E acho que eu vou em diferentes tipos de terapias Sim. holísticas, assim. E até vejo que é um tema muito legal, né? Que a gente vê a própria história dos psicodélicos cada vez mais sendo discutida. Sim. E que dá Quando pra isso tratar várias nasceu lá coisas. atrás, era muito usado para acessar essas questões espirituais, daí foi para o Woodstock, foi totalmente Sim. né, Banalizado de alguma banalizado, e eu forma. acho que isso é muito importante, porque você tem que respeitar. Então, toda vez que Sim. vira, tipo, e é um caminho de que as pessoas vão pro oba-oba, não é Não esse. é. Não é sobre isso. E eu Não. acho que daí uma coisa muito legal, um dia eu fui num terreiro de Umbanda. Uhum. E eu tenho mediunidade, tive um Legal. passe super legal, assim. Gosto muito de acessar, sei hoje Ai, quem é me meu leva no que você orixá. foi. Eu fui esses tempos, eu não vou lembrar o nome, foi a Lua que veio aqui que me levou, mas eu adoro ir. E bem legal, chama Templo Guaraci, é um lugar verde, cheio de Ai, eu gosto de natureza. coisa com natureza. E na hora que eu tava fazendo atendimento, conversando, tocou bem, né? Eu sou filha de Oxaguian, tava tocando a música, tipo, uma coisa super Hum, vibracional. sim. Eu sou uma pessoa que não tenho clarividência, eu tenho muita sensibilidade. Sensibilidade.
E foi uma coisa bem forte, tanto que depois eu fui conversar, né, com o pai de santo, e ele foi tão lindo, porque ele falou assim, não, definitivamente você tem tua mediunidade forte, Sim. mas ele zero falou assim, não, vem aqui toda semana, porque você tem os caminhos de... Ele Sim, falou assim, claro. dado que você está se descobrindo, a espiritualidade, ela é ser. Uhum. Ela não é esse caminho. Você pode seguir um caminho mais ou outro menos, mas eu tenho tentado viver ela em tudo, inclusive na forma como eu tô vibrando, principalmente. Na forma Sim. como eu escolho as pessoas que eu quero conviver, ou que você escolhe não Não viver. Que viver. aí também é aquela volta pro autoconhecimento, porque daí a gente aprende o que que é bom pra gente e o que que não é, né? Da questão, eu sei botar meus limites, eu não quero estar com esse tipo de pessoa, com essa energia e tudo mais. E isso é tão bom pra gente quando a gente entende esse processo. Isso que a gente tem que. Tem uma das pessoas que eu converso muito é o Clóvis, não sei se ele vai escutar, mas eu gosto muito dele e ele me provoca, assim, porque normalmente a gente pode cair na tentação de achar que existe uma salvação. É, Além da resposta fácil, a gente acha que a resposta tá fora. A resposta tá tá dentro, dentro. Sempre vai estar dentro. né? E é um caminho que é um passinho atrás do outro. Não adianta. Aqui também não tem atalho. Uhum. Não tem. E o tempo, então é tudo isso, É, assim. Eu acho que é muito lindo. Eu recomendo eu todo mundo que tem o também. chamado falar assim: vale a É, pena. eu tenho me pegado muito à fé, né? Que eu acho que esse processo. Bom, eu sou uma taurina de casa 8, então, gente, tem que. É um negócio espiritual muito forte. Então, eu. Mas eu tenho aprendido muito com esse processo, porque às vezes a gente quer uma resposta. Aí eu peço hoje, cara, me manda uma resposta. E manda. E manda, é um É negócio isso, você muito. Só que você sente. tem que estar muito conectada com você, com o espiritual, porque vem. E vem rápido. Vem, e daí você tem que sentir, exatamente. Quando você fala da pintura, pra mim, eu fiz algumas aulas, hoje eu sou muito autodidata, eu Uhum, faço um curso ou outro, eu adoro arte, uhum. mas ela fala comigo, né? E isso Sim, é muito louco, porque pra TT de 5 anos atrás isso não existia, sim. né? E você fala assim, nossa, Não tinha tempo pra isso, isso é né? muito. E daí outra coisa que eu acho que, quando a gente tá falando muito de caixinhas, né? Sim. Do que tá em, como você amplia tuas possibilidades, como que você fecha. Como que você, como pessoa, quer tatear tudo isso? Acho que por isso a gente nós que somos pessoas mais expansivas, É, a gente gosta de São Paulo, tem gente que é mais pra dentro, sim. porque eventualmente acha muito caótico. É porque a gente é meio caótico, a gente gosta desse caos. O caos chama a gente. Mas acho que isso deveria servir pra qualquer tipo de pessoa, é você se livrar do julgamento, sempre. Sim. Porque junto com o controle vem sempre a história do julgamento, que é Que é com você super mesmo, difícil. que normalmente começa com você mesmo, Sim. com os outros. E eu acho que essa história da espiritualidade, qualquer que seja a tua escolha, você não deveria conseguir julgar a fé do outro, de alguma Não, forma, né? não. Então, como que a gente lida a vida sem julgamento é tão melhor para todo mundo? As pessoas bem resolvidas normalmente não estão atacando o outro, né? Então, Exato. como a É. gente Eu ia falar uma coisa, mas acho que o horário não permite. Não, esses dias eu conversando com amigos, né? Assim, como vai ser o futuro? A gente não falou disso ainda. E alguém falou assim: não, TT, né? Você tem feito tanta coisa nova, diferente. Daqui a pouco você abre um ateliê com atendimento de, né, Tá tudo certo. terapias e tá tudo certo. Eu falo, gente, tô aberta a Tô tudo. aberta, só manda. Uma hora eu vou entender esse processo, né? E Exatamente. Tê, e sobre exaustão, né? De se sentir cansada. Eu acho que toda nessa loucura tua, assim, teve o processo de exaustão. Como que você lida quando você continua tendo agora desse processo que você deu uma desacelerada agora? Mas você tem os seus processos de exaustão? Eu, ano passado, eu tava muito cansada, eu tava muito exausta. Tipo, e não era físico e era mental, ele era emocional, assim. E foi muito punk pra mim, assim, sabe? Eu já tive muito processo. Eu acho que eu já vivi muito tempo exausta. Era quase o meu lugar comum. E eu me lembro de às vezes, trabalhar isso. Então, tipo, eu tava muito cansada e eu tinha yoga. Mas eu não faltava yoga porque, assim, eu sou essa pessoa, tipo, meio determinada. Ser disciplinada E, nessa gente, tem questão. coisa que mais faz nenhum sentido. Você tá indo pra yoga pra se balancear. Você tá morta de cansada. E, tipo, será que é isso mesmo? Não, às vezes o exercício te melhora. Mas, assim, eu acho que é um pouco da nossa consciência de, assim, se eu estou exausta,
que eu posso fazer? Porque Pausar. você não pode se acostumar. Eu, por muito tempo, me acostumei a estar exausta. Entendi. E eu não quero mais esse lugar. Hoje, aconteceu recentemente de eu estar pensando numa transição profissional, ou tá me provocando a ter novas conversas, e isso fez, né, com que eu começasse a lotar mais minha agenda. Porque quando você se abre para o novo, ainda Entendi. trabalhando em minha agenda de trabalho, Tava meio apegada àquela... ela ainda me demanda bastante. Quando eu vi, por pressão nenhuma de ninguém, por pura vontade minha, essa energia das coisas acontecendo, eu tava com aquela... Com as, começar a semana e quase você não ter meia hora pra tomar um café sozinha. Ter uma agenda, Sim. tipo, e eu acostumei a ter muito isso. Quando eu dei por mim que, por uma razão minha de curiosidade, como eu sou muito curiosa, eu comecei a aprender num tema novo, aquilo me voltou no mesmo lugar da exaustão. Eu falei, não é possível que alguma transição, depois de eu ter passado por Um monte de coisa, eu vou fazer tudo tudo de isso, novo. eu vou chegar no mesmo lugar. Daí, não. E o Então, universo testa você pra ver se você está preparado. né, E eu lembro, a última vez que eu te vi, que foi antes da viagem, você tava mais assim, eu preciso, não sei o que eu quero, mas eu tô aqui eu fui vivendo isso. dominada pela energia. Tá. E você me pergunta assim, cheguei, comecei a acordar às 5 da manhã. E daí você pergunta, se eu tava preocupada? Eu não tava preocupada, eu tava excitada com tanta coisa nova. É aquela ansiedade do novo, né? Mas aí eu olho que é um pouco a nossa criança, né? Esse lado, assim, que é... Eu sempre fui uma criança muito ansiosa. E quando eu me vejo assim, eu falo, calma, calma, É criança, isso. se acalma, É um bom ponto, que eu respira. lembro eu tenho, meu filho, Fred, é uma criança bem ansiosa. Aham. As pessoas conhecem ele e falam assim, nossa, igual a mãe. Daí eu falo, ai, meu Deus, já me culpei até por isso. Mas eu falo, é um exercício, ele tem vários pontos muito maravilhosos. E daí, eu estar com ele é uma evolução, porque o Sim. máximo que eu posso fazer é passar menos ansiedade para ele, como eu me trabalho para isso. Uhum. Mas eu acho que esse lugar é muito perigoso. Então, da exaustão, eu falei, bom, quando eu me dei por mim que eu tava aí, eu peguei aquela semana, eu falei, eu tinha alguns jantares marcados, eu falei, sabe do quê? Vou desmarcar. Cancela jantar, eu trabalho, essas reuniões que eu mesma me enfiei em tantas, meu filho vai passar, cabeça cheia, e hoje eu já tô em outro lugar. Sim. Mas é muito delicado a gente não se É. acostumar com esse modo operandi, É, assim. porque até a coisa boa, que nem você falou, cara, eu que tava empolgada. E você, a própria empolgação pode causar uma exaustão, né? Exatamente. Tipo, se Vo- você não auto-perceber isso, né? É isso. Não, qualquer motivo triga. E com certeza, para terminar o assunto, eu caí numa fraude esses tempos. Caiu. E, gente, eu trabalho em É? banco, em tecnologia a vida inteira. Eu fiquei, acho que fiquei 45 minutos com a fraudadora, ela era tão boa que quando aquilo tá ficando muito estranho, eu liguei pra gerente do banco, eu falei, Bianca, desculpa, não é nada pessoal, mas assim, tá muito estranho, eu vou pedir desculpa. Mas assim, depois que Você foi passou envolvida pela conversa da pessoa. muito, e assim, acho que meu ponto ela era muito boa e a gente sabe que tá ficando cada vez Sim, melhor. estão virando Eventualmente a gente profissionais, se acha né? sempre esperto, mas assim, parte era. Eu tava no meio de uma reunião, eu já tinha chego atrasado do almoço, tanto que eu voltei do almoço para começar a Entendi. reunião, não achava meu computador, voltei pro carro pegar computador. Ela me Tava ligou lá. no auge da. Então eu tava nessa energia Você caótica. permitiu, você tava sem Eu ali no não tava processo, com estar a minha. presente, né? Eu não tava com a minha cabeça calma. E daí eu falei assim: tem outra coisa muito legal, depois eu te passo pra colocar aqui da nova Acrópole, que é um vídeo sobre essa sincronicidade da vida. E quando, pra mim, depois que essa ligação aconteceu, foi acho que minha principal caída de chave que eu tava entrando num ritmo errado por sentido nenhum. Falei, no fundo, essa fraude foi um presente, porque assim, não quero essa Porque você, energia. você se percebeu, opa, Eu tem me alguma senti uma coisa errada. otária É dando, foda. pedindo desculpa pra fraudadora e Desculpa. e vibrando na energia caótica. Eu falei, não, não dá. Então é isso. E É, a gente entender os sinais da vida e não se acostumar a estar nesse tipo de é. vibração. E é tão bom a gente. É isso, é autoconhecimento, se autoperceber, sentir, se conectar com você. Você fala, opa, peraí, vamos organizar essa baguncinha aqui que tá dando probleminha aqui, É né? isso. E ter outro assunto que eu quero trazer aqui, que eu acho que é importante para as mulheres que estão nos escutando e tal, é casamento e separação, né? Porque nós somos a geração, a gente tem proximidade, a gente chegou no mais velho, acho que eu só. E
a gente viveu nessa geração que o casamento era muito importante, seguir esse check, casar, ter filho, namorar. Tanana. Eu passei meus 20 e poucos anos, até comentei no episódio passado que a Mi tava aqui, que eu falei, cara, eu me sinto atrasada às vezes, porque eu só fui dar conta da minha carreira, tipo, aos 30, eu já tô com 36, e eu falo, cara, eu ainda não me sinto uma pessoa de sucesso, porque eu ainda não conquistei tais coisas, então eu me sinto atrasada, mas porque eu passei os meus 20 e poucos focada em um relacionamento, eu queria arranjar um namorado, um noivo, casar e antes dos 30, né, aquela loucura toda. E nisso tive, acabei me separando e tudo mais. E você passou por isso, né? Não faz muito tempo, né? 1 ano e meio 1 ano e meio, agora. é. Nem 1 ano e meio, 1 ano e 3 meses, é. E como é que foi pra você? E acho que tá com filho, e eu acho que a separação tá uma pauta muito forte, porque a Sandy se separou, né, Verdade. aos auge dos 40 anos, e assim, até acho que não é nem pela separação, a gente olha, porra, a Sandy, daí você fala, mas a Sandy é aquariana, né, então ela tá ali, não esperava isso dela, só que assim, a gente fala do julgar, né, mas É meu isso, julgar veio total, é. da mídia, enfim, dela. Cara, ela pode. E olha como é legal hoje a gente, né, tá aí nos quase os nossos 40 anos e, tipo, cara, a gente pode hoje escolher se separar. Se não tá feliz, independente da forma como terminou, acho que qualquer forma, terminou bem ou terminou mal, vai ser sofrido. Porque é um processo ali, é uma vida, é planejamento, várias coisas que você bota aquela expectativa naquela relação, né? E você espera que de alguma forma, você não entra numa relação não querendo ficar com a pessoa, né? Então, acho que é uma pauta que tá muito quente, assim, de falar. E eu passei, você passou por isso, né? E aquela esperança, gente, existe vida após o casamento. Existe muita vida após o casamento. E olhar por essa perspectiva, acho que hoje somos outras mulheres, mulheres que a gente era aos 30 e poucos anos, ou da nossa geração que a gente veio, né? Então, como que você está se sentindo agora? Eu acho que é um belo assunto, amiga, e assim, é muito engraçado que depois que eu me separei, como as pessoas te procuram para falar sobre isso, né? Sim. Normalmente, quando você tá numa roda de mulheres e você comenta sobre isso, mesmo que esse não seja o tópico, lá naquele próprio dia do último evento que teve o painel, Sim. 2 ou 3 meninas vieram me procurar que estão passando por isso. Eu acho que é como você acolhe aquilo e você fala assim, gente, isso acontece. Acontece, é normal. E o que eu sempre falo quando as pessoas vêm me pedir conselho é muito difícil, assim, e eu sempre falo, separar é um processo muito Nossa, difícil. dói. E Da que partir da decisão ao processo todo, né? e com certeza nunca eu acho que assim, zero de ser aquela pessoa, não, sim, apoio separações. Normalmente eu tento apoiar não separação. Sim. Porque se tem alguma construção que pode ser feita, que seja feita. Eu fiz 1 ano e pouco de terapia de casal antes de decidir esse caminho, mas ao mesmo tempo a gente estava muito falando das caixinhas, né? Uhum. O do quanto que, principalmente quanto mais nova ou menos, mais longa a relação, a gente, por mais aberta que a gente seja, quando a gente vê, a gente tá cumprindo expectativa. Tá cumprindo o roteirinho da vida ali. Deixa eu dar check nesse negócio. E às vezes a frustração, às vezes pelo próprio medo de você, que não é que começa a ficar claro que a vida não tá boa, mas você não tem, então o luto não é pela vida que você tá tendo, é o luto da Você vida não que vai você ter. queria ter tido, Exato. da imagem que você Criou, criou. que foi a imagem que você criou ainda, né? Das expectativas, de alguma forma você jogou na relação, no outro, em você Em você mesmo, né? mesma. E eu sempre falo assim, uma relação não dá certo nunca é de um lado só. Sempre as relações são os dois lados e como você Sim. alimenta aquilo. Por isso que quanto antes você tiver esse exercício. Esses dias eu tava vendo algum vídeo que é assim, gente, você se relacionar com alguém é realmente você colocar os pontos, você colocar como você se sente. Sim. Coisas que a Comunicação. gente, quanto Não foi mais você ensinado deixa isso pra jogar gente. embaixo do tapete, fingir que tá tudo bem, não funciona. E acho que aquele meu lugar da exaustão tava junto. Então, eu tava exausta no trabalho, eu tava tendo uma vida pessoal que também tava Exaustivo. exaustiva. E E tudo aquela ali. vibração. E, tipo, chega uma hora que você tem que ser sincera com você mesma. E Uhum. acho que, assim,
o caminho não é fácil. Eu tenho um filho, Sim. então, Acho que assim, com o filho deve pesar um pouco mais as decisões, né? então sempre. E eu acho que assim, todo mundo me fala, dói. Esses dias ainda o Fred tava vendo um vídeo de algum casamento, ele olhou pra mim e falou: Papai, mamãe. E não, e daí você tem que tá muito bem preparada pra entender até como você reage a isso. Uhum. E eu tenho muita sorte porque eu olho pro meu ex-marido Gui e ele é uma pessoa incrível. A Sim. gente não tava, né, se fazendo bem como casal. E obviamente que se separar sempre vai ter. Mas eu tenho uma sorte de ter alguém que eu considero muito, que não é sempre Sim. assim. Então a gente tá conseguindo ressignificar isso numa relação de como a gente pode ser, dado que a gente não conseguiu se ajudar tanto como marido e Marido e mulher, mulher. como pais do Fred. Sim. E que é tão importante esse É uma processo, relação que né? vai ser Vai ser pra pra sempre, vida. né? E você ressignificar isso. Eu vejo que hoje a gente se dá muito melhor do que a gente se Olha que dava legal. antes. Mas não quer dizer que isso funcione como um casal, né? Se dá Então, melhor hoje, né? e daí você vai desconstruindo aquela coisa da cebola, você vai É. abrindo aquilo. E a toda renúncia há uma liberdade. Sim. E a verdade é com a gente mesmo. Ao mesmo tempo que eu acho que a gente tem que lutar, aquela história, escolha seus difíceis, lutar pelo casamento nunca vai ter uma relação perfeita. Não, nunca vai Então, ser. se der tempo de você entender como ir ajustando, faça. Mas se não der, Não tem obrigatoriedade hoje, e não, né? eu acho que assim, você pesa pro filho, eu tenho certeza. Uma coisa que me deixa muito tranquila é que, assim, obviamente, vai ter dores do filho de pais separados. Eu tenho pais Ai, você separados. é. E isso nunca foi algo que eu me sinto muito bem resolvida com eles. Eu olho pra vida deles, eu acho que fez Foi sentido pros sentido. dois e tá tudo bem. Mas assim, pro Fred, é assim, eu tenho certeza, muita convicção que é muito melhor a vida de um filho com dois pais separados e bem Sim, e resolvidos. felizes, ambos E felizes. cada um fazendo, e tendo uma relação, se possível, saudável, do que uma criança com um casal em casa, com uma casa. dinâmica ruim, com É, aquela energia bélica, com aquele bem isso. clima pesado. Assim, o que que. É uma questão assim, daí eu acho que assim, sai da caixinha. Seja sincero com você mesmo. Olha de fora essa relação, né? E eu vejo, assim, eu tenho amigas que estão se separando, assim, na situação, assim, ou com resistência a isso, porque se apegam muito. Ai, mas esse sonho, ai, não sei o quê. E falei, cara, mas você tá infeliz, vai doer pra caramba. Mas você vai ver que daqui um tempo vai ser a melhor coisa que É você fez isso. pra você. E aquela história do tempo de novo. Eu não foi toda. Depois de 1 ano e 3 meses, você cada vez fica mais seguro do caminho. Sim, Porque o da tempo te escolha, dá né? da escolha, porque o tempo te dá clareza. Exato. Mas não é possível que alguém se separe e não tenha dias muito ruins. Tem dias Claro que que dói. tem. Até você entender o que é o final Sim. de semana sozinho em Sim, a casa. rotina, entender sua rotina sem a pessoa, O né? primeiro Natal sem o Fred foi o Natal que eu chorei o Natal inteiro. Sim, E daí você vai aprendendo a lidar. Não é que o próximo que eu tiver sem ele vai ser eu não vou achar ótimo. Não, sim. vai doer, mas vai doer de outro lugar. Outra forma, né? E daí, pra finalizar, acho que até aquela história que a gente fala do apego, do controle. Normalmente, várias mães que não são separadas têm essa questão quando o filho vai crescendo. De lidar Sim. mais pra frente com um filho que vai ter que sair de casa, Uhum. né? E principalmente eu falo, acho que essa questão das mães que se dedicam só pra ser mães ou que É, trabalham, aquilo vira uma questão bem vira, complexa. com Que eu tô tendo certeza. a oportunidade, sou super apegada com o Fred, eu sou essa pessoa bem Sim. apegada, de lidar com isso de uma outra forma. Então, a cada viagem mais longa que eu faço, Estão sendo diferentes, a né, gente pra consegue você. ressignificar o amor sem codepender, né? Como que É. você consegue criar a relação dando segurança de que tá tudo bem, mesmo você não estando todo o tempo Uhum. junto? Você não vai deixar de ser a mãe dele só porque você não tá ali, né? De E eu acho forma que alguma. essa questão de trabalhar a tua própria individualidade como você não é só a mãe do Fred, você é a TT de várias outras formas, incluindo Total. você, né, que viaja, tá com as amigas, tá com a família, tá E trabalhando. até como profissional, me lembro que no começo foi tão difícil ser mãe naquele momento que estava tudo muito intenso, eu não tinha tempo para mim, que no começo eu estava negacionista, eu assim, eu não quero mais trabalhar, eu quero ser mãe. Daí Dedicar você full entra time. nos grupos de mães e daí aquilo Você vira. fala, isso não combina comigo. E daí você começa a ressignificar. Sim. A gente ressignifica tudo, e eu nunca me esqueço, um dos almoços que eu fiz desses de mulheres executivas, eu esqueci o nome dela, mas era uma mulher super legal, Uhum. assim, com uns 55 anos, que tinha filhos de 15, 17, e eu tava nessa, ai, não sei se eu quero mais trabalhar. Ela, mas você não gosta de trabalhar?
Falei, não, eu gosto, mas eu tava naquela Sim. trator. Ela falou, olha, vou te falar uma coisa, pelo que eu tô sentindo da tua natureza. Uhum. Se você larga tudo pra ser sua mãe, vai ficar enlouquecedor. É. E você vai passar várias frustrações pro teu filho. Porque às vezes a gente acha que a gente tá protegendo o filho porque a gente tá dedicando tempo. E pode ser que isso funcione pra Sim. várias mulheres. Uhum. Você tá bem resolvida, tá Tudo ótimo. bem. Se não é tua natureza, você vai passar muita coisa. Uhum. E essa coisa, porque daí o dia a dia não é tão prazeroso pra ninguém, né? Não, vai ser caótico. Nem o teu filho vai aguentar O você. que é Vai melhor? mandar a mãe, vai A trabalhar. história do tempo de qualidade. E É. ela me falou uma coisa que foi tão linda, que assim, hoje meus filhos olham pra mim com orgulho. Com E o melhor certeza. exemplo que você pode passar pro teu filho é a forma como você leva a tua vida. É. Qualquer seja o caminho que seja bem resolvido pra você. Sim. Ser mãe exige, você significa as tuas prioridades, o teu tempo. Hoje, 3 dias na semana, eu durmo com o Fred, sem babá, e eu não posso fazer o que eu quero. Uhum. Mas Eu é já uma tive- escolha. É uma escolha. E eu já tive babá todo dia dormindo na minha casa, achando que era a solução. E não era. Não era. É uma renúncia, uma liberdade. Daí, o momento que eu vou jantar fora é tão especial, porque não é todo dia que eu vou. E tá tudo Sim. bem, eu tenho presença com meu filho, que é É. importante. O tempo de qualidade. né? Então, são vários é isso que ele vai lembrar, né? aprendizados. Exatamente. E eu acho que o principal é lembrar que a mãe dele vai estar feliz. Eu acho que esse é o principal. A Lu fala muito sobre isso, né? Dessa questão, que eles me veem trabalhando, eles sabem que eu sou feliz. Pra eu ser uma boa mãe pra eles, eu preciso trabalhar. E eles entendem isso, né? O Fred ainda é pequenininho, mas eu acho que Eu já assim. fala, ele fala, mamãe, você vai trabalhar? Ah. Mamãe, ou às vezes eu ponho, ou é o pro yoga, quando eu ponho uma roupa de assim, a mamãe vai pro yoga, a mamãe vai trabalhar. E daí ele vai entendendo que você tem tua vida, Você tem tua vida, rotina. que você tem a rotina, né? E é muito legal isso. Porque ele também tem a rotininha dele, né? Sim, Também e a faz gente as começa coisinhas. a trocar. Eu tô num momento muito gostoso da maternidade, assim, Legal. que eu vou ficando mais segura, menos me comparando, estabelecendo o que faz sentido, me sentindo muito conectada com meu filho. Uhum. Eu sempre tive uma frustração da minha separação. Eu sempre tive, se você me perguntasse lá pra TT de 2018, eu ia falar assim, eu quero ter 3 filhos, quero ter Você casa... falou, eu falei, lembro. Quero ter casa cheia. Então, pra mim, foi um luto enorme. Tipo, Porque as minhas irmãs são pessoas muito especiais pra mim. sim. Eu não dar irmão pro Fred, ou pode ser até que dê, Sim. né? Eu congelei. Mas foi um luto de algo que eu idealizei de uma forma que não foi. Sim, com o mesmo marido e tudo mais. Todas aquelas coisas que a gente bota na nossa cabeça. E até hoje, assim, por mais que eu tenha intenção, se eu puder, se eu achar um parceiro Claro. legal, que hoje eu também aprendi, porque eu tava num discurso muito negacionista. Então, Sim. assim, eu tenho o intuito de Vontade. reconstruir. Eu acredito na Claro, família, acredita no no amor. Eu estaria aberta a ter mais filho. Mas se não acontecer, você também tira o tem que ser. Tem que O mais ser. importante, eu conheço várias pessoas que são filhas únicas e não são problemáticas por causa disso. Sim. Enquanto lá tem muita gente que tem irmão e não se dá com o irmão. Super. Ou não... Então, assim, tirar a coisa da vida, em vez de a gente tentar controlar, Deixar acontecer. Mas sabe que isso foi bem importante, assim, pra mim, esse controle, né? Porque eu tô com 36, eu não tenho namorado ainda, marido, não congelei ainda meus óvulos, quero o ano que vem fazer Mas isso, pode. mas eu posso, entendeu? E acho que eu soltei o controle dessas coisas que eu não tenho controle nenhum, desse desespero, ou, ai, será que eu vou ser mãe? Será que eu não vou? Será que eu... Ai, eu falei, cara... Para, tipo, É apenas isso. pare, tipo, isso me trouxe uma paz, assim, em mim, que eu tava querendo controlar uma coisa que é incontrolável. Exatamente. E me culpar de uma coisa que, tipo, falei, cara, você não precisa se sentir E esse é o ponto. culpada. Tanta gente que às vezes eu vejo que estão na saga para encontrar alguém. Tanta gente com alguém não feliz. Exato. Não significa felicidade. É. O trabalho é com você. É legal. Exatamente. Putz, que ótimo estar com alguém e estar feliz. Isso é muito Sim. legal. Eu acho que não tem quem não queira isso. É super gostoso estar com alguém. Mas carregar uma relação tóxica, o que não te faz bem Eu para o prefiro outro. estar sozinha. Esses, assim, a gente tem que sair do que tem que ser. Eu brinco, até falei, eu não sei o que eu tava falando essa semana, que eu falei, cara, se eu quisesse estar namorando, eu já tava namorando, tava casado, eu tinha filho, porque aconteceram de pessoas me pedirem namoro, ou falar, quero casar com... Eu falei, eu não quero, com você não, porque é que nem a gente volta pro assunto dos homens. Esse homem eu não quero pra mim, porque não faz nenhum sentido com quem eu sou. Por isso que a gente precisa incentivar a terapia. Terapia, pra ter mais opções, mais presente. opções, Porque a gente tá com o cardápio tá meio... Tá faltante, assim. Exatamente. Tá faltante.
Terapia. Querem mulheres como a gente? Façam terapia. Amiga, você pode fazer algumas sessões para ajudar Os homens. as mulheres do Women Leadership. Você pode incentivar em algumas vezes a terapia para os homens, entender como que você ajuda nesse movimento. Ah, Eu legal. apoio essa Eu ideia. também. Vai ser bom. Vai ser bom pra todas nós. Sem nenhum interesse. Interesse Nada genuíno. relacionado. Muito bom. Eu até brinco assim, onde estão esses homens? O que comem? Onde estão? Tava falando com a Milena isso. Que lugar que a gente vai em São Paulo pra encontrar esses homens de alguma forma terapeutizados, ou os que estão buscando de alguma forma o autoconhecimento, né? Eu falei, gente, onde estão? O que comem? Em qual lugar? Que lugar que vocês estão? Uma hora a gente vai encontrar. Exato, existe. Mas, amiga, a gente falou aqui muito de vida e eu vou falar um pouquinho de trabalho. Acho que resumindo um pouco, assim, da tua jornada, né? De quem é o TT no trabalho, da carreira, porque você foi empreendedora. Primeiro que tua vida. Você foi advogada, aí você foi pra área de finanças, economia e tudo mais. E aí você empreendeu. Eu fui para Você banco, foi pra eu banco. fiquei bom tempo em Aí banco. lá, daí você empreendeu com a Bicred, aí você voltou para uma outra empresa, porque foi a Acreditas, que é o atual cargo, você tá de VP lá, né? E como é que foi toda essa loucura aí, voltar a empreender, e agora não empreendo mais, eu trabalho para os outros. Como que é esse caos todo? Eu acho que foi muito transformador. A história do empreender, ele teve muito ligado a um pouco um desejo de eu viver os valores que eu acreditava. Sim. Sempre no mercado financeiro com um monte de homem, eu cheguei a um ponto que eu falei assim, eu não vou conseguir mudar a cultura, você não muda a cultura de um lugar estabelecido. E acho que a história daí eu comecei a pintar, comecei a ter coragem de empreender. E eu sempre fui uma pessoa, acho que uma das maiores características ruins é que eu saio fazendo. E como eu tenho muita energia, Sim. e acho que é mais difícil mulher no mercado masculino, no mercado financeiro, e daí eu entendi que dava para fazer. Era Então, teu diferencial ali, de alguma forma, né? e até os meus próprios sócios também entraram, era um spin-off, uma Sim. questão meio tecniquez aqui. Mas acho que eu olho para todo esse processo e eu tive muita tendência de olhar para trás, só olhar a parte ruim. Uhum. Mas teve muita construção, teve muita coisa legal, porque apesar... Teve legado, né, amiga? Não, assim, eu olho às vezes, eu me lembro, um dia foi muito significativo que a gente fez um fundo imobiliário, hoje já no Papel Acredita, a gente fez um fundo imobiliário e abriu capital, fui lá na B3, né, tocar o sininho. Sim, eu lembro disso. E daí no mesmo dia que eu fui tocar o sininho da B3, eu me lembro que eu voltei para casa e lembrei que eu tinha esquecido de fazer chegou um negócio da escola que eu tinha esquecido de fazer um desenho da festa junina do Fred, que era familiar, que eles iam dançar. E daí eu não fui comemorar, eu voltei para casa e eu me lembro que eu tava assim, fazendo pintando lá a caixa de pizza para fazer um desenho, mas assim, feliz e realizada e falando assim, não, mas tudo bem, eu deixei passar, lá, atrasei, mas vou fazer, e eu tava num lugar, e daí acho que o resumo era, eu olhei para trás e falei assim, não foi de ontem. A minha trajetória foi de 15 anos. Foi 15 anos. E acho que sempre, uma coisa que sempre teve comigo, muita ética, muito cuidado, muito propósito. Apesar de ter esse trator, assim, uma intenção genuína de mudar, de transformar, de fazer as coisas acontecerem. Então, eu olho para trás com muita gratidão. Apesar de eu ter me atropelado... Um monte. Teria feito coisas diferentes? Teria feito sim, mas você não é a pessoa que você é hoje não era TT lá de trás, né? Então... E acho que até essa história do controle que a gente fala, porque hoje eu tô na Acreditas, eu vendia Bicred para Acreditas. E na época, quando você empreende, tem todo, né? Aquele a Bicred sonho, era um filho, inclusive. Quero ser um unicórnio, minha maior crítica foi o quanto que eu me envolvi dentro do... Eu e a Bicred, a gente era uma coisa única, que assim... Faz sentido, né? Aquela história do 10, você não tem como tirar 10 pra tua vida se você vive a tua empresa. Então, vida louca, enfim... E quando eu entendi que o melhor seria vender a empresa, que era uma oportunidade boa, que tem gente que cria empresa para vender. Você não tinha essa intenção, né? Nossa, foi frustrante. Imagino. Eu me lembro que o meu mentor na época falava, Tereza, você pode continuar aí aventureira no teu bug, com o teu filho no colo, balançando. Vai dar tudo certo, mas vai ser sofrido. Ou você vai lá...
faz uma liquidez, senta um pouco na primeira classe, aprende o que é estar dentro do unicórnio, né? Porque na época que eu entrei na Acreditas, acho que foi bem logo Foi quando na virou época. o unicórnio. Aprende no ciclo, tira um pouco desse piano nas costas, que eu estava acostumada a ter que resolver todos os Carregar. problemas do mundo. Hoje eu tô completando 3 anos na Acreditas, que foi uma jornada com vários aprendizados também, de outro lugar que eu tive oportunidade de viver, de conhecer novas pessoas, de amadurecer como profissional, de aprender muito de todos os formatos, de também poder dar de volta, que acho que essa energia empreendedora normalmente falta. Sim. E é importante uma empresa ter alguém com uma energia empreendedora, que é o intraempreendedorismo, né, que a gente fala, né? Super, super importante em todos os estágios, assim, porque senão a gente. E daí, numa empresa que cresce muito rápido, matricial, nossa, no começo eu fiquei muito confusa. Porque eu estava muito acostumada a ser protagonista, a tomar Esse decisão. processo de ser a protagonista é um processo, né? De agora não sou eu. Tem outras pessoas na minha frente, né? Exatamente. Apesar, eu sempre tive uma relação de muita autonomia com o Sérgio dentro, né? Eu sou VP de uma unidade de negócio, então porta para dentro, eu sempre falo, sempre tive muita liberdade, mas tive que aprender a negociar. Como que você faz Respeitar os rateio de espaços. custos e É. tudo. Aprender a ouvir, aprender que tem um lado muito bom de você não tomar decisão. É aquela história que a gente fala de renúncia e liberdade, é Sim. libertador. Eu aprendi a olhar para minha vida, eu tive tempo de olhar para minha vida. E sem precisar estar preocupada com outras vidas, né? Porque quando você é empreendedora, você tinha lá, acho que, sei lá, mais de 60 funcionários. Não, muito mais, a gente chegou a 300 e Você tinha pouco. 300 no Uhum. final, né? Tipo, nossa, imagina, eram 300 vidas que estavam ali dependendo de você todo dia. No auge da Da pandemia, quando pandemia. você tem que fazer um desligamento em massa de pessoas que. Sim, E você pensa nas famílias e fala assim: meu Deus, eu sou uma fraude completa. Eu me senti eu assim, imagino como você deve uma ter se culpa de sentido. todos os formas. Então, foi uma jornada com muito aprendizado. E eu me lembro que uma das coisas que ele me falou também nessa conversa, que me pegou, ele falou assim: vai lá, vive um novo ciclo. E depois desse ciclo, porque com certeza quando você vende empresa, normalmente o empreendedor tem que passar um tempo Sim, até, né, ter os incentivos, enfim. Você vai poder ter oportunidade na tua vida, porque o desenho da Bicred com os sócios, com o tal do mesmo tema que eu sempre trabalhei, tinha um ponto da minha vida que eu falava, nossa, mas eu desejei tanto a liberdade, que eu sempre fui essa pessoa que queria ser sim. independente, e eu me via com Presa ali. tudo menos liberdade, eu estava Tudo bem. completamente presa, e não tinha o que fazer, eu tinha que resolver. E eu falei assim, nossa, que gosto bom essa história de repente você poder começar de novo, De do novo. zero, sem. Mas E, com uma bagagem gigante de, tipo, uma experiência empreendedora que teve legado, foi representativo, né? Porque lá em Curitiba você sempre foi super representativa e continua sendo, né? De founders mulheres de startup, que a gente ainda tem muito poucas mulheres. Teve todo um legado, uma história. Então, assim, tem essa bagagem é sua, ninguém vai tirar isso de você. Totalmente, acessar aqui São Paulo também. Sim, cresceu muito, você é muito conhecida no mercado financeiro. Então eu acho que é isso. E hoje eu tô meio que nessa transição de ciclo, essa nova pessoa Sim. que tem de outro lugar, que também, daí acho que eu me provoco assim, como vai ser, porque hoje a minha vida pessoal importa muito, e eu não tô afim de abrir mão É, dela como eu abri lá exato. atrás, mas Você vai se colocar em primeiro lugar, né? com mais perguntas do que respostas, mas normalmente eu falo assim, eu não tenho certeza do que eu quero, e acho que a gente nunca sabe A mesmo, gente vai né? mudando. Eu gosto de. Eu não me apego muito às coisas, porque acho que a gente é uma. Além de metamorfose ambulante, algum momento você vai ter que alterar a rota. Vai, com Porque certeza. às vezes precisa fazer sentido isso pra você e às vezes não faz mais. E para você se entender, dar aquele descanso. Eu, por exemplo, ano passado, em outubro, nessa época, eu fui trabalhar para outra startup, porque eu precisava desse tempo pra mim. Eu queria não pensar em nada. É Eu só queria que o exatamente dinheiro isso. entrasse na minha conta todo mês. E o mais interessante ao mesmo tempo que você não tem convicção, você vai começando a ter a direção, o tempo vai consolidando o que é importante ou não. Por isso que é importante não se precipitar, porque Sim. eu tava numa onda que eu me precipitaria, parece, eu tenho uma dificuldade extrema de deixar a bola quicando, parece que eu tenho que Sim. resolver. Mas ao mesmo tempo que você não sabe exatamente o que você quer, você ter certeza do que você
Não quer. O teu não é tão importante quanto o E seu isso sim. é muito libertador, porque daí você fala assim, ó, meu maior drive não é financeiro. Potencialmente, se eu olhasse para um novo caminho e que meu maior drive fosse financeiro, eu estaria olhando para o mercado financeiro. Sim. E Pode mudar. sempre pode Sempre mudar, pode mudar. mas ao mesmo tempo assim, o que que me move? E acho que É. quanto mais velha você fica, mais você se provoca sobre propósito, sobre o que faz sentido. Isso é o feminino. É, e às vezes o seu sentido faz ficar em casa com seu filho, fazer viagens e não pensar em nem nada. Talvez esse seja o seu próximo propósito e tá tudo bem. Daqui a pouco, sei lá, você vai estar aí aprendendo, fazendo outras coisas e tudo mais. E aí eu queria te perguntar, você foi para Nova York agora recentemente, participou do evento da ONU, super fina lá, legal, representando várias mulheres importantes que estavam lá, e era o evento da ONU voltado para clima, né, de sustentabilidade. E como é que foi estar lá no evento? E também é um outro viés que você gosta muito, que é essa questão da sustentabilidade, né? Sim, era o evento das ODSs, que trabalhava as ODSs, e daí teve, porque era, tem todo ano a Semana do Clima em Nova York, Uhum, e uma semana antes tem o evento da Brazilian Climate Conference, que sim. é na Universidade de Colômbia, um monte de brasileiros organizam, e daí colado com esse evento da ONU, Uhum. que pra mim foi muito especial, assim, eu nunca tinha Na ido na sede da ONU, ONU, né? e é aquilo que a gente estava comentando, eu sempre gostei de impacto. Até o Gui Kraus sempre me provocava assim, Sim, o mas Gui. que impacto? Então eu gosto de coisas sociais, eu sou Sim, aquariana, na essência. social, coletivo. O E eu, capricorniano nunca vai entender. e eu adoraria, com certeza, trabalhar com causas de distribuição de renda, desigualdade social, educação. Mas eu descobri, quando eu comecei a me explorar sobre novas oportunidades, essa questão do clima, que é uma. Quem ainda não entendeu Olha o o que que tá está acontecendo no acontecendo. mundo. E a gente, como Brasil, acho que é um dos únicos tópicos que vai evoluir cada vez mais o interesse global. Tem outros países muito mais avançados na agenda e com mais dinheiro para investir. Uhum. Mas se você vai numa agenda de descarbonização, né, que você tem que ter mais árvores, Sim, a gente é o país que tem mais potencial. sim. E se você tem que Amazônia. descarbonizar, tanto faz aonde você investe. Então, significa que o dinheiro da Europa, que o dinheiro dos Estados Unidos Vai vir pra vai cá. vir para cá. E tem muita. E me lembra um pouco o mundo de Home Equity. Tem gente que fala assim, não, mas é um mundo difícil de acontecer. E eu, quando o assunto é complexo, Daí eu você quer. gosto. Porque você quer. É diferente. Eu quero destrinchar esse Eu gosto de negócio. coisas sistêmicas, É. complexas. Então, eu fui me interessando pela temática. E aquilo que a gente Não, tava. nem eu sabia que existia a parte de finanças voltado pro clima, porque daí aquele dia a gente tava no café lá com a Ana Laura, e eu falei, gente, eu não sabia disso. Falei, a língua que elas estão falando é uma língua que eu não conheço. Exato, o mercado de carbono É. que está se desenvolvendo é muita coisa. Então, para mim, foi muito legal. Eu trabalhei 15 anos com a mesma temática, Uhum. Que era crédito. que era É crédito. crédito. Até fui para MBA no meio. E eu sabe, é bom você aprender coisas novas. E num tema, Sim. então, a parte da minha intensidade, da exaustão, foi de ficar tão curiosa e Curiosa, aprendendo, porque tudo adoro aprender. novo. Com uma gratidão um pouco daquilo que a gente conversou. De já estar em outro lugar, então hoje para mim é muito fácil acessar pessoas, mercados, combinar conversas, que com certeza é um lugar que a TT de 15 anos atrás não teria. Sim. Ah, o teu network é bem forte, né? Mas num lugar em que normalmente eu ia para eventos de fintech, eu tava no painel falando. Sim. E agora eu tô indo Vou assistir. lá atrás com meu caderninho, E quem sabe no futuro vai tomando estar lá. nota, aprendendo. E assim, navegar o não protagonismo é muito bom. É. Ele Às vem vezes a de gente tem outro que ser o lugar, aprendiz, né, também. vem com humildade junto, vem com desejo de aprender. Obviamente, daí você vai entendendo por onde navegar. Então, assim, tem sido uma descoberta muito legal. Voltei com meu caderninho de anotações Voltou a estudar e cheio, com certeza vão sair coisas brilhantes desses ampliando caderninhos. conceitos. É. E acho que trabalhando, não me precipitar nas decisões de como o que eu sempre falo dessa agenda nova, que é onde que eu tô namorando, aqui ou Uhum. paquerando, é muito. Seria muita hipocrisia você mergulhar de cabeça no mundo da sustentabilidade sem sustentabilidade com a própria vida. Exato. Então, essa é a minha Seria grande. hipócrita, né? Então, essa é a minha grande provocação, porque não é um lugar fácil. A novidade me empolga, mas é
o que eu vou aprender. Ai, que lindo. Tê, a gente já tá terminando aqui nosso papo. Adorei conversar, tive muitas coisas legais. E no final eu sempre peço pra indicar alguém pra vir aqui no podcast. Provavelmente vai ser pra segunda temporada, mas eu sei que você conhece várias pessoas legais e que com certeza poderiam estar aqui conversando comigo na próxima temporada. Ai, que legal, que pergunta difícil, né? É, tem tanta gente. Ai, eu vou. Mas pode ser uma pessoa totalmente randômica? Pode? É? Uhum. Desse meu novo mundo? Pode, claro. Tá. Depois eu ia com ele. Eu conheci o Valmir, da Belterra. Ele é o cara com mais histórico no Brasil, com vários projetos de agrofloresta. Uhum, Ele trabalhou em várias ONGs. uhum. Assim, ele me deu uma aula de. Primeiro que ele é um cara super humilde, super fazedor, que tá nessa agenda há milênios. E eu achei ele muito inspirador, assim, pelo tanto que ele construiu, assim, sabe? Sim. Ele tem uma empresa chamada Belterra, ele mora em Curitiba, mas ele vem Ah, direto para São Paulo. legal. Ele foi uma das pessoas que eu conheci esses tempos que eu falei assim, meu Deus, eu passei a. E tem outra pessoa que eu lembrei agora, que foi uma daquelas conversas, tipo a nossa, que eu fui conhecer ela, era para ser 1 hora, e eu fiquei Ficou 3 horas, bom. e a gente foi embora conversando, que é a Fê Camargo, Fezuca. Esse nome não é estranho. Ela vem ela é uma ativista de carteirinha que já trabalhou, ela vem no mercado financeiro Adoro também, ativistas. mas ela está envolvida sempre com muita coisa de advocacy, agenda política. Tem um monte de história para contar, um monte de história incrível. Sempre, sabe aquela mente inquieta que nem a gente? Ela deve, é uma mulher que se olha para frente. Uma das coisas, ela fala assim: eu trabalho mesmo e gosto, e tenho um filho pequeno, mas assim, as pessoas que fazem acontecer, assim, sabe? Sei. Que inspiram, que têm energia. E acho que a conversa com ela vai ser legal. Até depois Ah, vou conversar com ela amanhã, vou falar dessa indicação. tá bom. Amiga, obrigada por você estar aqui. Muito feliz de tê-la aqui no nosso bate-papo. Foi E- uma delícia conversar. Muito bom. Muito feliz. Não, continua. Eu acho que se tem uma parte genuína de tudo que você faz, porque a conversa com você é fácil. E é uma conversa, é uma troca, não É, é uma uma entrevista. pergunta. Tanto que a gente nem se prepara. Não. E vocês falam coisas que vocês não falam em podcast Exatamente. normal, Então, né? acho que isso é muito poderoso. Siga, é um passinho de cada vez, mas, É. ó, te vejo aqui, te vejo linda, Ai, maravilhosa, obrigada. siga arrasando. Obrigada, Obrigada, sempre uma amiga. delícia. Obrigada a você. E, gente, obrigada por estar com a gente. Aproveita aqui, segue nosso canal, compartilha, curte, comenta. E eu espero por vocês na semana que vem. Tchau, tchau. Beijos.